Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula do 8º ano IEJA de matemática. Vamos começar com uma parte que já foi dada nas aulas anteriores, que é sobre o sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Só que dessa vez a gente vai utilizar o gráfico para a resolução. O primeiro caso, percebam que diz o seguinte: a solução de um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas é o par ordenado que satisfaz, ao mesmo tempo, as duas equações. Então, o que seria isso? Primeiramente, eu tenho que achar valores para x e valores para y, certo? Como vocês podem perceber, ele diz o seguinte: para o sistema onde eu tenho a primeira equação, x mais y igual a 7, e para a segunda, 2x mais 4y igual a 22. No primeiro caso, que vocês podem ver, eu tenho x mais y igual a 7, ok? E depois 2x mais 4y igual a 22, certo? Para vocês resolverem isso daqui, eu posso fazer um sistema aqui muito fácil. Ó. 1, eu numero a primeira equação como 1 e a segunda equação 2, certo? O que eu posso fazer agora? Vamos para a primeira equação, onde eu tenho x mais y igual a 7 e vou acrescentar valores para x para achar o valor de 7, beleza? Para achar o valor para depois jogar no gráfico. Como eu faço isso? Eu posso colocar qualquer valor aqui, certo? Para x. Para facilitar a vida da gente, eu coloco o número 1 aqui, certo? E vou substituir aonde tem x na equação. Então, ficando dessa forma. Aonde tiver x, eu coloco 1 mais y igual a 7, ok? Então, essa conta vai ficar, ó, o 1 passa para o outro lado da igualdade com o sinal trocado, ou seja, se ele está positivo, ele passa negativo. Então, y é igual a 7 menos 1. O valor de y vai ser 6. Opa, achei o valor de y que é 6, certo? Eu posso fazer o seguinte caso agora. Já que eu achei o valor de x, eu tenho um valor para x e para y, eu vou procurar outros valores aqui. Como que eu posso fazer? Coloquei o 1 aqui, vou repetir ele aqui em y agora. E vou achar o valor para x aqui, o segundo valor para x. Então, aonde tiver y agora, eu coloco o número 1, certo? Então, vai ficar x mais 1 igual a 7, ok? Então, x está positivo, passa para o outro lado da igualdade, negativo. 7 menos 1, x é igual a 6, ok? Então, eu tenho que x vale 6. Então, achei os valores para a primeira equação, ok? Agora, eu posso fazer o mesmo esquema para a segunda equação. Então, a segunda equação diz que 2x mais 4y é igual a 22, ok? Novamente, atribuo o valor para x, para procurar primeiro o y. Vou usar o mesmo sistema, o número 1, certo? E isso fica dessa forma. 2 vezes 1 mais 4y igual a 22. Então, 2 mais 4y igual a 22, né? O 2 passa para o outro lado da igualdade, então vai ficar 4y igual a 22 menos 2, certo? 4y é igual a 20. Isolando o y, eu tenho que 20 dividido por 4, né? Y é igual a 5. Então, o valor de y é 5. Ok? Da mesma forma que eu fiz acima, eu vou fazer embaixo. Vou pegar esse 1 e colocar aqui agora para achar um valor para x,
certo? Substituindo no y, né? Substituindo aqui no y, eu vou ter que o valor de x, eu vou pular aqui, que não tem espaço, vai ser 9, certo? Ou seja, 4 vezes 1, 4, 2x, né? Passando para o outro lado, vai ficar o quê? 22 menos 4, que vai dar 18. 18 dividido por 2, 9, ok? Após isso, como vocês podem estar vendo no gráfico, eu tenho os pares ordenados aí. O que seria pares ordenados? Os valores de x e y, ok? Então, eu tenho os pares ordenados aqui, ó, 1 e 6, e o outro 6 e 1, ok? No segundo caso, eu tenho os pares ordenados 1 e 5, e embaixo 9 e 1. Lembrando que o primeiro número do par ordenado é x, né? Ó, aqui é x e aqui é y. Aqui é x, aqui é y. X e y. E x e y, ok? Quando eu jogo no gráfico, como vocês podem estar vendo, eu vou ter a primeira parte aonde eu tenho 1 ligando ao número 6, que seria a letra A, ok? Aí depois eu vou ter 1 para y e 6 para x, que seria a letra B, certo? Depois, no segundo caso, para a segunda equação, eu tenho o 1 e o 5, que seria a letra D, o ponto D aí, ok? Depois, o 1 e o 9, que seria a letra E, traçando as retas, lembrando que o gráfico para a equação do primeiro grau é uma reta, certo? Elas vão se cruzar em um certo ponto. Esse ponto seria a letra C. Essa letra C, ela ficou com os valores x3 e y4. Essa daí seria a nossa solução. A solução é 3 e 4, ok? Vamos para o segundo caso. Então, o segundo caso é semelhante a esse caso que a gente fez anteriormente. Só que agora percebam o seguinte, ó, para x aí eu atribuí o valor 0, ok? Para o valor y, ou seja, substituindo em x, 2 vezes 0 vai dar 0, então sobra que y é igual a 8, ok? Da mesma forma que tem ali, se eu coloquei o 0 primeiro para x, abaixo eu vou colocar ele para y para achar o valor, um outro valor para x. Como isso, professor? Então, ó, percebam lá, eu coloco o 0 abaixo do 8, né? Aonde tiver y, eu vou substituir por 0. Então vai ficar 2x igual a 8. Isolando o x, fica x, que é igual a 8, dividido por 2, certo? Com isso eu tenho que x é 4. Então já tenho aí as duas coordenadas, né? 0 e 8 e 4 e 0 para a primeira equação. Na segunda equação, onde eu tenho x menos 2y igual a menos 6, eu tenho que x, novamente, vou atribuir 0 para x, ok? Substituindo no valor lá de x, o 0, vai ficar menos 2y igual a menos 6. Isolando o y, eu vou ter menos 6 dividido por menos 2. Y é igual a 3 positivo. Menos 6 por menos 2 vai dar 3 positivo, certo? Novamente eu faço o mesmo caso. Boto o 0 lá no y para achar o valor de x, igual eu fiz na anterior. Como isso? Então vamos lá. Aonde tiver y agora eu substituo por 0, ok? Beleza. Então vamos lá. Vai ficar x menos 2 vezes 0 igual a menos 6, ok? 2 vezes 0 vai dar 0, então vai ficar x, que é igual a menos 6, ok? Colocando novamente lá no plano cartesiano, no eixo x e no eixo y, eu tenho os valores da primeira equação. Então vamos analisar, ó. 8, né? 0, quando o x for 0, o y vai ser 8, que seria a letra A, como vocês podem observar. O segundo caso, 0
e 4, ou seja, quando x for 4, y vai ser 0, que seria a letra D, como vocês podem acompanhar aí. Para a segunda equação, eu tenho o seguinte caso, ó. Quando x for 0, y vai ser 3. Perceba aí o ponto C, o pontinho verde, ok? Ponto C. Depois, quando x for menos 6, y vai ser 0. Então, boto o pontinho B lá no menos 6, beleza? Traço as retas e vou perceber que ele vai criar um ponto E justamente no encontro do número 4 em Y e 2 em X. Então eu posso dizer que o conjunto solução seria esse ponto E. Qual é o ponto E? Ele está ligando o número 2 em X e 4 em Y, beleza? No terceiro exemplo, ele diz semelhante aos outros casos. Percebam aí, ó, que o primeiro caso é x menos y igual a 0, né? X mais y igual a 4. Tem um sistema com duas incógnitas do primeiro grau, certo? Então vamos lá. Para a primeira equação, x menos y igual a 0, eu vou atribuir o 0 a x. Beleza. Se eu atribuo 0 a x, vai ficar quem? Menos y igual a 0. Então o y também vai ser 0, certo? Se eu atribuir o 0 a y, ou seja, y é 0 agora, vai ficar x igual a 0. Então já percebi que a primeira equação, o sistema de coordenadas é 0, 0, 0, 0. Igual eu fiz lá no quadro, certo? Para a equação número 2, eu tenho x mais y igual a 4. Opa, agora tem o valor 4 aí, né? Substituindo, colocando 0 em x, eu tenho que y é igual a 4. Então, y vai ser igual a 4. Coloco o 0 lá no y agora. Substituindo o y por 0, eu sei que x vai ser igual a 4, ok? Então, aí eu já tenho as minhas coordenadas para colocar no gráfico. Então, percebam aí, ó. Quando o x for 0, o y também vai ser 0. Está no ponto A, certo? Da mesma forma aí que y vai ser 0 e x0 e y0, vou formar o ponto A. Beleza? Muito fácil. Na segunda equação, eu já sei que quando x for 0, y vai ser 4. Pontinho B, como vocês podem acompanhar. E quando x for 4, y vai ser 0. Pontinho C, certo? Tracei as retas. Vou ter o ponto de interseção D, certo? Aí, ó, ponto D. E posso perceber que D vai ligar quem, ó? 2 em Y a 2 em X. Satisfazendo aí o meu conjunto de solução, que seria 2 e 2, ok? Muito fácil aí, só para vocês analisarem. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre análise e comparação de diagramas com histogramas e gráficos, ok? Reconhecimento dos elementos de um gráfico, eixo, escala, título, fonte e etc. Vamos lá. O primeiro caso que a gente tem que conhecer é do histograma. Um histograma, ele também é conhecido como distribuidor de frequência, certo? Então, ele tem algumas características, ou seja, ele pode ser representado graficamente por colunas ou barras em forma de retângulo, certo? Beleza, mas o que seria um histograma? Como vocês podem ver na imagem, ele vai trabalhar uma frequência, aonde eu vou ter alguns intervalos. Para esse caso, ele diz o seguinte, ó, altura dos estudantes, eu tenho a frequência com que ocorre e os intervalos. Por exemplo, um aluno que ele tem na faixa ali entre 1,48 m a 1,54 m. Então ele pode estar ali dentro desse intervalo. E eu posso ver que é duas pessoas, ok? Então percebam aí que no histograma as barras são unidas, elas não são separadas, ok? Como diz o primeiro caso aí, ó, as colunas são posicionadas acima de um rótulo que representa uma variável quantitativa, certo?
No segundo caso aí, o rótulo da coluna pode ser um valor único ou um conjunto de valores. Então percebam aí que alturas em centímetro aí, eu posso ter um aluno com 148 centímetros ou 1,48 m até 1,54 m. No segundo caso aí, na segunda coluna, eu vou ter o quê? Os alunos que começam de 1,54 m e vão até 1,60 m, ok? Então, isso daí seria um histograma. A diferença do histograma e o gráfico de base é o seguinte caso, como eu já falei, né? As colunas são posicionadas em cima de um rótulo e são qualitativas. O rótulo da coluna pode ser um valor único ou um conjunto de valores, certo? Já no gráfico, eles são utilizados para representar, né, ou facilitar alguma análise de dados, né? E no dia a dia eles trazem muita praticidade para quem está observando esses gráficos. É interessante conhecer gráficos porque muitas questões hoje em dia tem que ter o reconhecimento desses gráficos, ou seja, você tem que saber ler esses gráficos, certo? Então, eu tenho vários tipos de gráficos que podem ser trabalhados. Como pode ser isso? Ó? Eu tenho os diagramas, que são gráficos construídos em duas dimensões, né? Ou seja, no plano. E eles podem ser representados por gráficos de pontos, gráfico de linhas, gráfico de barras, gráficos de colunas e gráficos de setor. Então vamos analisar aí. Para a construção de um gráfico, eu tenho que ter alguns elementos. Quais seriam esses elementos? Os títulos, legendas e fonte de pesquisa, ou seja, para que eu construa um gráfico, eu tenho que fazer uma pesquisa, certo? E a partir dessa pesquisa, eu posso construir algum desses gráficos listados aí em cima, beleza? Então vamos lá conhecer alguns gráficos. No primeiro caso, eu tenho o gráfico de linha, certo? Então, aonde é utilizado esse gráfico de linha? Eles são basicamente utilizados em análise de dados ao longo do tempo, como vocês podem ver nesse caso aí. Utilizando o diagrama aí, o gráfico, no que a gente conhece normalmente por x e y, né? Beleza? O plano cartesiano, aonde o x é as abscissas e o y as ordenadas. Para a parte, ou seja, o eixo de y, eu vou ter os valores aí de um faturamento, ok? Para a linha das abscissas ou o eixo x, eu vou ter os meses. Então vocês podem analisar aqui do lado, eu tenho a minha legenda, não é verdade? A minha legenda, e o outro lado o gráfico, ok? E percebam aí que, por exemplo, em janeiro, ele teve um faturamento de 10 mil, certo? Em fevereiro já foi para 15 mil. Perceba que a linhazinha vai acompanhando o crescimento e o decrescimento após mês a mês, ok? Mas aí eu poderia trabalhar com anos, com os dias, com semanas, ok? Beleza? O próximo caso são os gráficos de barra, certo? Qual o objetivo desse gráfico? Comparar os dados e determinar de determinadas amostras, beleza? Beleza, então vamos lá. Imagine que determinada pesquisa tem por objetivo analisar o percentual de determinada população que acesse ou tenha internet, energia elétrica, rede de celular, aparelho de celular ou tablet, certo? Os resultados dessa pesquisa podem ser dispostos em um gráfico como este. Então, vamos analisar aí. No primeiro caso, ele diz aí, a quantidade de pessoas que têm internet está um pouco acima de 20%, certo? Os que têm energia elétrica, ele está acima de 40%. Que tem rede de celular, acima de 70%, próximo dos 80% aí, certo? E os que têm celular, acima de 80%. Então percebam aí
que nesse caso já foi trabalhado com porcentagem, né? E as legendas que seriam o que ele pediu: a internet, as redes de celular, energia elétrica ou internet, beleza? O próximo caso seria o gráfico de coluna. Perceba que esse gráfico de coluna ele tem uma diferençazinha com o histograma que a gente viu no início. Por quê? Aí ele está determinando a uma certa época, ok? E eles não são colados um ao outro, beleza? Então ele diz o seguinte aí nesse gráfico: aonde ele é utilizado? Usamos esse gráfico quando as legendas forem curtas, ou seja, eu tenho aí só os anos e a porcentagem, né? Então ele diz, ó, este gráfico está de forma genérica, qualificando e comparando determinada grandeza ao longo de algum ano, de alguns anos. Então percebam aí, digamos que eu posso usar esse gráfico para o crescimento populacional ou desmatamento, entendeu? Em um determinado espaço aí em anos, certo? Começando de 1988 e indo até 1996. Vocês percebam aí que o crescimento, por exemplo, em 1988, vamos utilizar o desmatamento, estaria próximo aos 10%, abaixo de 20%, né? Em 1990, ele estaria acima de 20% e abaixo de 40%. 92, abaixo de 80% e acima de 60%. Ok? Em 94 ele se aproximou de 100%. Opa, mas em 96 ele baixou, né? Ficou abaixo dos 60 e acima dos 40. Beleza? O gráfico de setor, também conhecido como pizza, né? A famosa pizza. Por que pizza? Porque você pode ver que eles são repartidos aí de forma a lembrar uma pizza, né? Aonde são usados esses gráficos? Eles são usados nas áreas dos setores, são proporcionais às frequências dos dados. Ou seja, um candidato 1, quantos votos ele teve? Então você pode ver que ele teve aquela frequênciazinha ali azul, não é verdade? Candidato 2, ele já foi maior, um pedacinho da pizza já foi maior, não é verdade? Candidato 3, olha lá, a partezinha cinza. E o candidato 4, o amarelinho, isso daí seria a quantidade de votos, né? Lembrando que a pizza todinha equivale a 100%, certo? E aí foi dividido em porcentagem aí a quantidade de votos que esses candidatos tiveram, beleza? Então, para a gente analisar alguns gráficos, eu coloquei esses exemplos, como esse daí da UCB do Distrito Federal. Ele diz o seguinte, ó: com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico, quanto a cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, assinala a alternativa correta. Então ele diz lá que na letra A, em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor que 2,689. Então vocês, analisando o gráfico, percebe que ele pertence a 2015. Então 2014 não aparece nesse gráfico, na verdade, que já começa de janeiro. Então essa daí já seria falso, né? Na letra B, o maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro. Então, quando você vai analisar, percebe que no dia 28 de setembro, ele teve uma descaída ali para o dia 25 e uma leve aumentada, mas não foi a maior cotação, certo? A maior cotação seria no dia 22, então essa daí também é falsa, né? Na letra C, a função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente. No intervalo apresentado no gráfico, eu não posso afirmar que ele é crescente porque ele vai variando. Sobe, depois desce, então eu não posso dizer que ele é crescente, ok? Na letra D, a diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor que um centavo de real. Então
Então, se você analisar, vai lá em março, eu tenho R$3,19. E depois eu vou lá em maio, tenho R$3,18. Só que perceba o seguinte, ó, é 3,192 e depois 3,187. Então perceba que é menos de um centavo, né? Menos de um centavo aí a diferença, ok? Então essa daí seria a correta. A letra E, porque ela estaria errada. Em 15 de agosto, o valor da moeda foi menor que 3,629 centavos. Percebam que agosto ele não dá a data. Ele não dá, ou seja, a data em semanas, né? Em dias. Ele dá agosto e já corre para setembro. Porque ele diz lá, ó, a cotação é no último dia útil de cada mês. Então, só analisar o gráfico que é tranquilo, certo? No segundo caso, ele diz o seguinte, já é um gráfico mais diferente, ok? Então vamos lá. O gráfico mostra o número de pontos de uma equipe de futebol nas 12 primeiras rodadas de um campeonato, sabendo que nesse campeonato, em caso de vitória, a equipe soma 3 pontos, ok? Em caso de empate, 1 ponto. E em caso de derrota, ele não soma pontos. Assinale a alternativa correta. Então, na letra A, ele diz: a equipe perdeu os jogos da segunda, terceira e quarta rodada. Então, vamos analisar no gráfico. Eu percebo que na primeira rodada ele empatou, que ele só ganhou 1 ponto, né? Na segunda rodada, o time ganhou. Por quê? Perceba que subiu 3 pontozinhos, então ele ficou com 4 pontos, né? Na terceira e na quarta rodada, esse time perdeu, ó. Perceba que na segunda ele ganhou 3 pontos, na terceira e na quarta rodada, ele permaneceu com 4 pontos. Então subentende-se que esse time perdeu, certo? Ele diz lá, ó, nas 12 rodadas, o número de vitórias foi igual ao número de derrotas? Então vamos analisar. Ó. Na segunda rodada, ganhou, o time ganhou. Na quinta rodada, o time também ganhou. Na sétima rodada, o time ganhou, certo? Na 11ª e na 12ª, o time ganhou, beleza. Mas perceba que aí são 5 vitórias, né? São 5 vitórias. Por quê? Na terceira e na quarta ele perdeu. Na sexta ele perdeu. Na oitava e na nona ele também perdeu. Então eu tenho quantos empates? Tenho 5 empates também. Então, nas 12 rodadas, o número de vitória é igual ao número de derrotas. Então, ele teve 5 vitórias e 5 derrotas, ok? Na letra C ele diz, a média de pontos obtidos por rodada nessas 12 rodadas é igual a 1,5. Quando eu vou fazer o cálculo, eu percebo que não é, certo? Não vai dar a letra C é falsa. Na letra D, a equipe conseguiu 2 empates entre a 7ª e a 9ª rodada. Então, entre a 7ª e a 9ª rodada, ele não teve empate, certo? A vitória na 7ª rodada, a 8ª e a 9ª, o time perdeu. Também é falso. Letra E, nas 12 rodadas, a equipe empatou 3 vezes? Não. Pela letra B, que diz que o número de empate é igual ao número de vitórias, a gente já sabe que é 5, então a letra E também é falsa, ok? Então, galera, essa daí foi a nossa aula e até a próxima.